Se tem uma coisa no mercado de fundos imobiliários que realmente não me agrada nem um pouco, são falsas promessas de pessoas que dizem que você vai ter uma rentabilidade de 12, 14, 16% ao ano investindo aqui em alguns fundos imobiliários. Só que eles esquecem de dizer que muitos desses fundos, na verdade, têm um risco enorme por detrás e que você não está ciente deles. Na verdade, você ali é atraído por um dividendo alto, por um rendimento alto dos fundos imobiliários e acaba sendo levado ao engano e de vez em quando esse rendimento de 16% é revertido, na verdade, em forma de desvalorização das cotas do seu fundo imobiliário. E aqui eu vou trazer para você uma lista de 12 fundos imobiliários que são recomendados com um dividendo de até 16%. E claro, eu vou tratar com vocês aqui um pouco das minhas perspectivas a respeito dessas recomendações e já deixar claro que tudo isso não se trata de uma recomendação, na verdade aqui é um alerta de cautela para que você não caia nesse tipo de notícia. Então, vamos pro vídeo. Bem, trazendo vocês aqui direto para a notícia, eu tô aqui na Money Times, claro, não é uma crítica a nenhum dos donos aqui do Money Times, não é uma crítica aqui a Giovanna Leal que fez essa reportagem aqui. Eu acho, na verdade, bastante elucidativo que algumas pessoas tenham esse chamariz um pouco mais jornalístico aqui para alguns fundos imobiliários, até para dar uma luz para alguns fundos que não são tão conhecidos e para um mercado que ainda está em bastante desenvolvimento, num estado ainda bastante embrionário, eu acredito, da indústria. Por mais que tenhamos saído dos 30, 40 mil investidores em fundo imobiliário e temos chegado a mais de 2 milhões, eu ainda acredito que é um mercado bastante pouco explorado, que eu acredito que existe muito ainda para destravar de valor aqui dentro, mas claro, você precisa ficar muito atento, porque fundos imobiliários que pagam até 16% no ano, eles trazem em si uma rentabilidade boa, mas um risco também muito alto. E na verdade, eu vou trazer para vocês, depois que eu mostrar um pouco aqui da carteira que eles trouxeram, alguns fundos imobiliários que tinham uma rentabilidade muito alta, muito atrativa, aquela pessoa que não tinha esses fundos imobiliários estava deixando supostamente dinheiro na mesa, mas que depois caíram muito e alguns investidores não vão conseguir recuperar esse investimento tão rápido. Pois bem, indo para a carteira aqui, eu já vou mostrar direto para vocês, porque eu gosto de trazer um conteúdo na cara aqui mesmo. Eu vou trazer primeiro quais aqueles que eles mais indicam para este mês de junho. Primeiro aqui nós temos o CSHG Recebíveis, HGCR, KNCR mais um, de recebíveis, KNHY também um de recebíveis, Canip também mais um aqui de recebíveis, o Bresco Logística gosto muito, KNRI um fundo imobiliário híbrido entre logística e lajes corporativas, também gosto muito. RBRP passou por um momento bem delicado ali dentro, mas é um fundo imobiliário bastante interessante na medida em que você tem imóveis muito bem localizados, de alta qualidade construtiva, mas que trazem dentro do seu portfólio uma vacância também relativamente alta. Portanto, hoje aqui ele significaria, vamos dizer assim, a pimentinha dentro da sua carteira de investimentos. PVBI também outro de lajes corporativas, que eu gosto muito da gestão da VBI no geral, mas eu particularmente gosto mais do outro fundo deles, que é o LVBI, que é da parte de logística, que eu gosto muito mais do que o PVBI, mas claro, isso aqui é uma predileção minha. Vinci Logística, aqui da VILG, eu tenho dois fundos imobiliários da Vinci, ela faz uma gestão muito boa do portfólio, na verdade ela tem ali uma grade de opções muito boa, na medida em que ela tem lajes corporativas com o Vino, ela tem aqui a logística com o VILG, ele tem também a parte de shoppings com o VISC, ele tem alguns outros como o Viur da Renda Urbana, enfim, ele tem alguns outros ali interessantes, mas de não tanta representatividade. Bem, outro aqui que eu gosto bastante, mas que eu já tive na minha carteira e não tenho mais por um motivo que eu já vou explicar para vocês, que é o HGRU. Por fim, o HSML, que é um fundo imobiliário de shoppings. Pois bem, só para eu deixar claro uma pequena coisa para vocês. Olha só quem que recomendou. E aí eu já vou mostrar um pouco aqui de um certo conflito para vocês. A primeira coisa que vocês vão ver é que o Itaú BBA, ele manteve as posições do mês passado. Pois bem, aí você que pode não ter uma noção muito bem dos fundos imobiliários, pode falar, tá bom André, aqui não tem nada do Itaú, você tá viajando. Não. O Kinea, ele é um braço ali do Itaú na parte de investimentos imobiliários, não só de investimento imobiliário, mas no investimento geral. Portanto, olha só quantos que nós temos aqui. Temos 1, 2, 3, 4 fundos aqui que são geridos indiretamente pelo Itaú. Claro, não estou querendo dizer que são fundos ruins, na verdade eu estou querendo dizer que de uma certa maneira puxaram um pouco de sardinha ali para o próprio Itaú, mas de uma forma legítima, na medida em que eu vejo que todos esses fundos aqui performaram ao longo de diversos anos de forma muito boa para o seu cotista. Portanto, a recomendação que é feita aqui, por mais que possa parecer ali conflitante, na medida que você tem o Itaú de um lado e o Kinea do outro,
não é uma coisa ruim, porque eu particularmente não tenho na minha carteira particular de investimentos, mas tenho dos meus pais um fundo ali da Quineia, que não está aqui nesse índice aqui que eu trago para vocês. Eu tenho o KNSC, que também é muito parecido aqui com muitos dos fundos que eles têm, mas eu gosto um pouco mais daquele lá por conta da carteira que tem lá dentro, por conta dos indexadores e por conta do tamanho do valor patrimonial ali do fundo. Olhando depois algumas outras questões aqui, vocês vão ver fundos aqui da CSHG, que é do Credit Suisse, o HGCR, um fundo muito bem tocado, o de renda urbana, por mais que não tenha aparecido aqui, que é do CSHG, mas ele também é, afinal, o HGRU. Por que eu não tenho mais esse fundo imobiliário na minha carteira? Bem, quando você analisa a cotação do fundo e você analisa o quanto que ele está entregando de rendimento, de uma certa maneira, a meu ver, naquele momento não valia a pena. Por quê? Eu comecei a comprar esse fundo quando ele estava ali nos seus 99, 100 reais. Quando ele chegou ali mais ou menos nos 115, 113 reais, eu pensei, poxa, eu já tenho 13, 15% aqui de valorização na minha mão. Eu consigo enxergar hoje no mercado outras oportunidades muito mais claras de investimento do que o HGRU. Não porque a estratégia seja ruim, não porque a gestão seja ruim, na verdade não. Tudo isso, na verdade, é bem favorável para esse fundo, porque o HGRU está numa parte de renda urbana, que eu gosto bastante dessa estratégia. A Credit Suisse ali com seus gestores, especialmente com o Augusto, está muito ali à frente desses fundos e trabalhando de forma muito clara aqui com o CSHG e trazendo, como trouxe para o HGLG, diversos ganhos, trouxe para o seu cotista uma rentabilidade anual muito estável e muito boa. Então é uma gestão que eu gosto, é um fundo que eu gosto, mas por que eu não tenho? Por conta disso que eu comentei. O valor subiu muito a ponto de chegar a 129, 130 reais e o fundo pagando os mesmos 80, 85 centavos. Eu consigo enxergar no TRXF um fundo que paga basicamente esse mesmo valor de 85 centavos e tem uma estratégia praticamente igual. A única diferença é que o HGRU ele investe muito mais em imóveis ali da Pernambucanas, já o TRX ele investe muito mais, por exemplo, no açaí, investe mais em lojas desse tipo de segmento ali do varejo alimentício, no sentido desses supermercados. Já o HGRU, focado ali muito mais na Pernambucanas, está ligado a esse tipo de nicho que eu particularmente não gosto muito porque ele está relacionado ao varejo, mas ao varejo, vamos dizer assim, misto, em que você tem questões ali para sua casa, que você tem outros utilitários e não exatamente a questão alimentícia. E eu particularmente enxergo a questão alimentícia muito mais segura e muito mais perene do que esse outro tipo de varejo. Afinal, nós vimos Magazine Luiza, Via Varejo e outras tantas lojas de departamento caindo e eu particularmente consigo imaginar que a Pernambucanas possa ser a próxima, mas claro, eu não quero que isso aconteça porque isso significa uma perda de empregos, uma perda de capacidade financeira, de pagamento de tributos e eu não torço por isso. Na verdade, eu só olho para os investimentos, olho para um histórico do varejo em geral e prefiro ficar de fora para não correr um risco que eu particularmente não quero que aconteça, mas se acontecer, o meu patrimônio de uma certa maneira está protegido. Pois bem, olhando aqui para a carteira, você vai ver o yield dos próximos 12 meses, ou o que eles colocam aqui, o que eles esperam mais ou menos. Claro, você tem aqui o peso também para cada um, mas eles não colocam o preço aqui de entrada, o preço teto, eu quero apenas focar aqui nos dividendos para vocês. E vocês vão perceber, e isso é bastante claro, que os fundos imobiliários relacionados a papel, eles estão pagando muito, pagando mais de 10%, isso aqui líquido e isento de imposto de renda. Se você for pegar outros aqui relacionados já, por exemplo, com o tijolo, não só de logística, mas também de shopping, também de renda urbana, como eu falei aqui com vocês vão ver que nós vamos passear entre 2,5 e vamos chegar até mais ou menos 10. Eu acho isso aqui extremamente ótimo para o setor imobiliário, na medida em que você tem na economia real pessoas negociando e comprando imóveis para locação com uma taxa de retorno de mais ou menos 6% ao ano. Portanto, enxergando que isso é o que normalmente se pratica no mercado, eu, quando vou olhar para a prateleira de fundos imobiliários, eu gosto de ver fundos que pagam pelo menos 6%. Portanto, por mais que o RBRP consiga aqui trazer de uma certa maneira, no longo prazo, um retorno interessante, quando essa vacância finalmente ela cair, eu hoje não fico tão confortável com isso. Por quê? Primeiro, eu tenho outros fundos imobiliários de laje corporativa que estão me pagando um rendimento muito bom, com uma previsibilidade boa e contratos bons. Eu tenho, claro, não como uma indicação, mas apenas como uma recomendação de estudo. O primeiro aqui é o JSRE11 e outro que eu gosto bastante também é o próprio Vino 11.
Gosto bastante também do fundo aqui. Outro que, por mais que hoje esteja passando por um momento meio crítico, mas que eu gosto também bastante, que está na minha carteira de investimentos, é o RECT 11. E por fim, também não posso deixar de citar um que eu particularmente não gosto tanto, mas que tem uma força muito grande no nosso mercado, que é o próprio ALZR11. Por fim, eu quero trazer para vocês aqui alguns dos fundos imobiliários que disseram que seriam muito bons, que você deveria investir nele por conta do alto yield deles. Tanto é que se você for pegar aqui, por exemplo, algum desses, ó, 20% de yield. Nós temos outro aqui também que tem algo muito parecido com isso, que é o TORD 11. Ó, pegar aqui 17% de yield. Temos também o HCTR 11, que é um outro fundo que caiu bastante, ó, 19. E se você for pegar, olha só o que aconteceu. 43% de queda nos últimos 12 meses. Vamos voltar aqui no TORD, 56% de queda. Vamos voltar aqui no VSLH11, 42% de queda. Por quê? Quando você tem uma expectativa alta de retorno, consequentemente você também tem um risco maior. E quando você está disposto a correr esse tipo de risco, claro, você tem que fazer isso na sua carteira de uma forma bastante cautelosa. E quando você faz isso de uma forma pensada e bem feita, você pode sim extrair 20, 30% de retorno, não só com os dividendos, mas com a valorização. Só que você não pode fazer isso, como eu conheci algumas pessoas que fizeram com metade do seu patrimônio. Imagina você colocar, por exemplo, 100 mil reais na bolsa, investir 50 em alguns outros ativos e outros 50, por exemplo, num VSLH, no HCTR, e ver o seu patrimônio cair 50%. Então, por mais que você não tenha alocado tudo, você colocou muito dinheiro lá dentro e os seus rendimentos também caíram muito, porque o fundo imobiliário ele está umbilicalmente ligado com o quanto de rendimento ele paga. Claro, não só isso, temos também a questão do risco, temos para alguns casos, como os relacionados ali com tijolo, a questão construtiva, localização, inquilino. Só que quando você olha exclusivamente para rendimento e cotação, as coisas elas começam a andar muito parelhas. E quando você consegue enxergar isso e consegue também equalizar os riscos na sua carteira, você se torna assim um investidor ótimo em fundos imobiliários e em ações, BDRs, ETFs e tudo, porque sempre que você tiver um risco muito alto, você também procura um retorno alto. Quando você tem um retorno um pouco mais baixo, a sua volatilidade também tende a ser menor. Exatamente por isso que HGLG é um fundo extremamente bem cotado, sempre ali negociado com ágio em relação ao seu valor patrimonial, mas ele traz uma segurança, uma previsibilidade e você acaba pagando por isso. Já aqueles que são mais arriscados trazem um retorno maior, mas também podem dilapidar o seu patrimônio, como aconteceu com esses fundos. Portanto, eu aconselho aqui que você tenha em mente aqueles fundos imobiliários que eu trouxe para você na lista, claro, não considerando uma recomendação, mas que você parta deles para você enxergar outros fundos imobiliários e outras formas de você diversificar sua carteira de investimentos, tá certo? Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo e por hoje é isso. Muito obrigado, tchau!